Nessa semana eu estava orando e dizendo a Deus o que deveria pregar nessa manhã. E até ontem eu só tinha uma linha do que deveria falar. Mas ontem à tarde eu buscava o Senhor e comecei a escrever. Eu fiquei muito feliz porque o Márcio, desde o início do culto, falou aquilo que precisávamos falar. Eu me alegro porque o Senhor é aquele que testifica no nosso coração o que a igreja precisa ouvir. Eu tinha certeza que deveria falar sobre um assunto e entendi que esse assunto estaria dentro do contexto que o Márcio, pela voz de Deus aqui, ministrou ao nosso coração. Você vai entender quando nós estivermos falando. Segundo o livro de Reis, no capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Aleluia. Sabe, irmãos, eu às vezes pego este microfone para pregar para a igreja. Eu vejo como Deus ele é maravilhoso. No dia de ceia, às vezes os irmãos me convidam para servir a ceia. E eu me lembro quando eu trabalhava nas noites de garçom e segurava aquela bandeja de bebida para servir as mesas. E hoje eu olho e digo, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor transforma nossas vidas. Sabe, queridos, poder falar para famílias, para homens e mulheres sérios como vocês, é um privilégio muito grande para nós. E todas as vezes que eu oro e digo, antes de nós começarmos um culto, eu falo, Senhor, é só a Tua graça. É só a Tua misericórdia. Então eu me alegro em poder ter esse chamado de compartilhar a palavra e entender que o primeiro que precisa dessa palavra sou eu. Amém? Porque a palavra tem me transformado. O Senhor tem feito grande obra na minha vida. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, ele era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este um varão, homem valoroso, porém leproso. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que escolhe as coisas vis e desprezíveis deste mundo, Senhor. Aqueles que o mundo não valorizaram, o Senhor escolhe e faz dele ministro da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque se eu posso pregar a Tua palavra é porque o Senhor tem transformado a minha vida, Jesus. E a vida de cada um de nós que estamos aqui. E nessa manhã cremos que uma parte mais da nossa vida, do nosso caráter será transformado pela Tua palavra. Para isso nós abrimos o nosso coração, Senhor. E pedimos que o Senhor possa tocar no íntimo, tocar aonde ninguém vê, tocar aonde ninguém sabe. Nós queremos acender as luzes desse cômodo nessa manhã e dizer para o Senhor, transforma-nos, Deus. Limpa-nos, Senhor. Purifica-nos, porque queremos ver a Tua glória, a Tua face, Senhor. Fala conosco, Jesus. O Senhor usou o Teu servo para falar conosco. O Senhor ministrou aos nossos corações, eu te peço, continua falando, Pai. Para a glória do Teu nome oramos. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos a história de Naamã, quantos aqui já ouviram a história de Naamã? Uma história bastante conhecida, um texto bastante pregado e ministrado. Mas Naamã, este homem que a Bíblia diz que ele era um grande homem diante de seu Senhor, e Senhor, se você observou, é com letra minúscula, ou seja, diante do seu líder, e de muito respeito. Naamã era um homem que, quando as pessoas passavam perto dele, certamente eles batiam continência para Naamã. Certamente o reverenciavam, dizendo, eis aí o grande Naamã, o grande general, o grande líder, o grande militar Naamã. E certamente as pessoas temiam Naamã,
por sua força, por seu respeito, por sua liderança. Ele era um homem reconhecido, um homem valorizado. Grande Naamã. Porém, a Bíblia diz que ele era um homem leproso. Quando Naamã estava com as suas vestes militares, a aparência que Naamã passava era de um homem forte, de um homem valente, de um homem respeitado, honrado. Mas quando Naamã chegava em sua casa e diante de sua esposa se despia das vestes, ele se encontrava como um homem leproso. Um homem que estava condenado à morte, porque a lepra levava o homem à morte. E essa é a história de Naamã. Valoroso, reconhecido, mas com uma lepra que o uniforme não podia cobrir. Aquele uniforme militar de Naamã não podia livrá-lo da morte. A lepra certamente o levaria ao sepulto, à morte. E o Senhor fala ao meu coração que muitas vezes, queridos, estamos sendo honrados, estamos com vestes bonitas, e eu não falo de vestes bonitas no tocante a roupas caras, estamos de pé, estamos vestidos dignamente, mas muitas vezes o que ninguém pode ver é a lepra que está dentro do nosso coração. Quando Naamã estava diante do seu exército, ninguém dizia assim, olha lá a lepra dele, porque ela devia ser no lugar em que ninguém via. Quando nós estamos diante da sociedade, diante da igreja, diante dos irmãos, ninguém pode ver o que está aqui dentro. Mas quando nós estamos diante do nosso travesseiro, diante de Deus, nós sabemos o que tem no nosso coração que pode causar morte. E a lepra, ela é uma doença que não faz barulho, não tem alarde. A lepra é uma doença que não chama tanta atenção, porque dependendo do lugar que ela sai, ninguém pode ver. Ninguém pode notar. Ali, ó, ele está com lepra. Verdade que em alguns casos sim, mas no caso de Naamã, ela não podia ser vista. E nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que ou nós vamos decidir servir a Deus de todo o nosso coração, ou nós não vamos suportar a palavra que Deus trará nos nossos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor ressuscitaria o espírito de Elias. O que é isso? O espírito profético. Pessoas que têm compromisso com Deus e que têm coragem de trazer uma repreensão para a igreja, repreensão essa necessária. E quando nós ouvimos uma palavra como essa, uma palavra que confronta o nosso coração, que traz um certo desacerto, ou nós nos posicionamos, ou nós saímos da presença de Deus. Amém? Mas algo maravilhoso aconteceu. O desejo de Deus era de purificar Naamã. O desejo de Deus não era ver Naamã descendo à sepultura. O desejo de Deus, mesmo com aquele homem que não era da terra de Israel, era trazer purificação para Naamã. Sabe, queridos, dentro da igreja, dentro do nosso contexto cristão, todos nós estamos num processo de santificação. Todos nós, inclusive nós que pregamos, inclusive os irmãos que ministram louvor, todos nós estamos sendo trabalhados por Deus. Amém? Alguns estão um pouco mais aperfeiçoados, outros um pouco menos, mas todos estamos sendo tratados pelo Senhor. E o mundo, inclusive Satanás, porque Satanás quer dizer acusador, ele vem para nos acusar. Você vai na igreja? Você vai levantar suas mãos e cantar ao Senhor? Você, olha o que você faz. Mas quando nós nos achegamos à presença de Deus, não há uma palavra de acusação, mas há uma palavra de amor. Há uma palavra de consolo, há uma palavra de transformação para nós. E é isso que nos faz chegar ao Senhor. Porque o Espírito Santo não acusa, ele convence. Irmãos, eu tenho certeza que nós podemos ficar aqui até o meio-dia pregando essa palavra. Eu não posso transformar a sua vida. Você não pode transformar a minha vida, mas a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, toca o teu coração e o meu e somos mudados. Amém? Se Naamã tivesse dito,
eu sou saudável, eu não tenho lepra. Naamã iria morrer leproso. Se neste momento da mensagem você no teu coração, ninguém pode saber disso, mas se no teu coração você disse assim, essa palavra não é para mim. Cuidado, querido. Cuidado. Não, essa palavra não é para mim, eu tenho muito tempo na igreja já, meu coração não preciso dessa palavra. Cuidado. Amém? Será que existe algo em nós que pode nos levar à morte? Faz essa pergunta para você, querido. Será que existe algo no nosso coração que ninguém vê, que ninguém sabe, mas quando a lupa de Deus passa por nós, Ele vê? E essa enfermidade pode causar morte, enfermidade espiritual. Essa lepra que possa estar no nosso coração pode levar à morte. A lepra significa pecado. Hoje, nos nossos dias, alguém disse que a lepra também é chamada de hanseníase, uma enfermidade na pele. Mas a lepra, para nós aqui, no nosso entendimento, na nossa aplicação, é o pecado. E a Bíblia diz em Isaías 59 que o pecado nos separa de Deus. E separados de Deus, estamos condenados à morte. E o diabo ele é tão sutil, queridos, que essa lepra espiritual, que esse pecado, ele vai se instalando, se impregnando a uma certa forma que parece que não tem jeito, é isso mesmo. E aos poucos vamos nos afastando de Deus, porque a lepra vai tomando o nosso coração. O pecado vai tocando o nosso coração a ponto de nós não termos mais forças para lutar com ele. Mas hoje é uma manhã de nós arrancarmos toda a lepra, tudo aquilo que porventura possa estar manchando o nosso coração e temos coragem de dizer, Senhor, eu tenho isso sim. Eu vou compartilhar com você. Algum tempo atrás eu me considerei ofendido e machucado por alguém. E eu acredito que aquela pessoa foi além do que deveria ter ido e falou coisas que não deveria ter falado. E no meu particular eu disse, Deus, não tem problema, eu coloquei isso diante do Senhor, vou tocar para frente e estou tranquilo. E o tempo foi passando. Um dia nós estávamos lá no monte orando e o Senhor falou comigo, filho, pare de dizer que não tem problema, porque no teu coração você está magoado. Pare de querer ser forte para os outros e dizer que está tudo bem. Não, olha, porque não está. O Espírito Santo falou isso no meu coração, irmão. Libera perdão. Você está se enganando, dizendo que está tudo bem, porque não está. Quando você lembra dessa pessoa, você sofre. Quando você fala no nome dessa pessoa, você tem tristeza. Eu falei, Senhor, é verdade. Tenho mesmo. Tenho mágoa, tenho tristeza mesmo. Hoje eu coloco isso nos teus pés, Senhor. Hoje eu libero essas pessoas. Eu não quero ficar amarrado com essas pessoas, não. Eu abençoo e perdoo o que aconteceu. Aí foi um alívio, irmãos. Porque a religiosidade quer trazer para nós uma máscara. Não, eu sou crente, eu perdoei. E lá no fundo a lepra está se instalando. Eu quero que ele pague pelo mal que ele fez para mim. Isso é lepra. Olha, eu fui ofendido por alguém da minha família. Eu fui ofendido na igreja, mas tudo bem. Deus vai fazer justiça. Isso é sinal de lepra, irmãos. Declare, olha, eu te abençoo, o que passou, passou, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu senti um grande alívio quando eu fiz aquilo. E eu falei, graças a Deus. Hoje eu posso falar para vocês sem mágoa nenhuma. Hoje eu posso falar com amor por essas pessoas. Porque o Senhor me mostrou, não se engane. Ah não, eu perdoei meu marido, eu perdoei o que ele fez. Mas Deus há de pesar a mão. Deus há de mandar fogo do céu e... Isso não é perdão, irmãos. Isso não é perdão. Amém? O que Naamã fez? Eu quero aplicar a vida de Naamã aqui ao nosso coração. O que Naamã fez? A primeira atitude dele. A menina, uma serva que ele havia tomado nas guerras com Israel, ele leva para a casa dele para ajudar a sua esposa nos serviços. A menina vê a lepra. Ou fica sabendo e ela diz assim, se o meu senhor Naamã estivesse diante de um profeta que está em Samaria, chamado Eliseu, certamente Eliseu o restauraria dessa lepra. E quando Naamã ouve isso,
de uma menina judia, de uma menina que